Debate com Márcio Mota. Senador, mas o fato de caber ao juiz interpretar, ele não poderia interpretar como um dispositivo de informação, por exemplo, um game, um CD ou até mesmo uma notícia? Olha, os nossos juízes, nós não podemos também, a priori, achar que os juízes todos são pessoas que não têm conhecimento. Eles todos estudaram, passaram em concursos, eles têm que, no dia a dia, ter discernimento. Eu volto a dizer, isso já acontece em qualquer outro tipo de lei que nós temos no Brasil. Não é só essa lei, é porque essa lei é nova. Então ela gera essa polêmica, gera várias interpretações, as pessoas ficam imaginando, mas e essa situação, e aquela situação, né? Então eu não tenho nenhum receio com relação a isso, não. Eu acho que nós não teremos 99,99% dos juízes entenderão corretamente o que é feito com dolo, o que não é feito com dolo. Eu acho que essa é a visão dos juristas todos que acompanharam do Ministério da Justiça, do Gabinete de Segurança da Informação, dos advogados do CERF, todos que quiseram colaborar conosco. Num país repleto de coronelismos, podemos confiar em jurisprudências de uma classe jurídica leiga acerca da internet? Eu volto a dizer, todas as leis são feitas de uma forma mais abrangente. Todas elas têm que ser assim. Não há como a lei entrar em nível de detalhe. E o funcionamento do sistema democrático de direito no país é feito com essa estrutura hierárquica que nós temos. Nós temos um juiz de primeira instância. Se ele errar, você pode recorrer. Por que tem o recurso? Às vezes as pessoas reclamam, a justiça demora porque pode recorrer. É claro, recorrer por causa disso. Se o juiz, na primeira instância, interpretar de maneira errada, então você pode recorrer para a segunda instância, que em geral são juízes mais experientes. Se ainda assim houver um erro, você pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, onde são, em geral, desembargadores com mais experiência ainda. Isso é assim, é o processo da justiça, a estrutura judiciária brasileira é uma boa estrutura, eu não vejo problemas maiores nela, não. Os casos que acontecem de erros judiciais acontecem aqui, acontece em qualquer país do mundo, porque são feitos por pessoas. Senador, eu gostaria de fazer mais duas colocações aqui que para mim são muito importantes. Existe no artigo 298 da lei falsificação de dado eletrônico ou documento particular. A internet é conhecida exatamente pela liberdade e pelo sigilo que preserva a cada pessoa para evitar que o indivíduo possa usufruir de informações privilegiadas e possa, por exemplo, descobrir o endereço de alguém ou a identidade dessa pessoa ou ameaçá-la publicamente. Então, por exemplo, na internet, basicamente, todos se comunicam através de um nick. O nick é um apelido que o indivíduo coloca. Ele pode ser um apelido que é interessante dentro da profissão dele, pode ser um apelido que ele coloca para manter o sigilo, pode ser um apelido que ele usa para se identificar dentro de um grupo. Se isso estiver sendo feito sem dono, não tem problema nenhum. A questão não é, pela lei, falsificar no todo ou em parte dado eletrônico ou documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, não frisa que o indivíduo está fazendo isso com dolo ou não. É o simples fato de você colocar um novo nome para si mesmo. Por exemplo, todos os e-mails, nenhum deles tem a obrigatoriedade hoje em dia de expressar o nome do indivíduo. É um dado eletrônico. É uma identidade e endereço de alguém. Mas isso não é falsificação, gente. Peraí, falsificação eletrônica é para nós nos prevenirmos das pessoas que roubam. É isso que nós estamos querendo fazer. Sim, mas quando eu troco o meu nome, senador, eu estou mudando minha identificação eletrônica. Mas isso não é falsificação. O senhor trocou o nome, você usou a abreviatura do nome, o senhor não está falsificando. Agora, se a pessoa está se escondendo atrás de um pseudônimo para fazer acusações, para fazer atos ilegais, aí tem que ser processado mesmo, né? O problema é esse, aqui nós estamos vivendo uma realidade, a internet tem que ser livre. Eu sou desde 1972, eu estou luto pela inclusão digital. Então eu quero a internet livre, agora eu quero a internet responsável, eu quero a internet que meus filhos possam usar, eu quero a internet que eu possa usar. Eu não quero correr o risco de falsificação de documentos, eu não quero ser atacado por pessoas que falsificam os meus dados, pessoas que falsificam dados eletrônicos, que manipulam informações. Isso não pode acontecer. Nós temos que proteger todos os brasileiros contra a falsificação eletrônica. Você usar um outro nome, por favor, isso não é falsificação. Falsificação eletrônica é o senhor pegar um documento,
e falsificar, colocar uma assinatura falsa ali, escanear uma assinatura e fazer um documento e mandar esse documento, isso causa danos enormes. Na internet, senador, por exemplo, no Orkut, uma das grandes brincadeiras que todo brasileiro faz, por exemplo, é falsificar, basicamente é isso que ele faz, o local de origem de onde ele está. O senhor não vai encontrar nem 10% dos brasileiros que diz que é morador do Brasil. Ele nasceu em Tuvalu, na Birmânia ou qualquer outro local. Então, o próprio endereço de procedência dele... Se isso não tem nenhum dano, não tem problema. Isso não é crime. Senador, eu entendo a posição do nosso debatedor e entendo a do senhor. Mas, por exemplo, se um juiz ele levar em consideração que isso não é uma brincadeira, mas se isso de repente puder se somar a um processo, de repente o cara já tinha isso antes de cometer um ato criminoso, entendeu? Isso não vai poder piorar a situação dele, enquanto que na verdade ele não criou essa situação para tentar fugir daquele ato? Nós vamos ter que aguardar o funcionamento da lei para ter essa visão. Eu acredito que não, veja bem, porque não é essa a intenção da lei. Normalmente tem vários julgamentos em que se leva em consideração, essa não foi a intenção da lei, essa não foi a intenção do legislador. Nós temos várias decisões da justiça que colocam, às vezes, algumas dúvidas resolvidas dessa forma. Então não é evidente que se a pessoa está usando um pseudônimo no Orkut sem nenhum dolo, sem nenhuma consequência malévola, isso não há crime nisso. Agora, se se escolheu atrás de um pseudônimo para, por exemplo, a dizer que a pessoa é pedófila, é evidente que ela está acusando alguém, então ela tem que ser processada mesma. Ela está fazendo uma acusação e aí não pode ser. Quem for, por exemplo, do bem, quem for do bem vai ser protegido, quem for do mal vai ser punido. Okay. Esse é o resumo. Quem for do bem vai ser protegido. Quem for do mal vai ser punido. Uma participação muitíssimo inteligentes esses senadores e advogados, tá? Enquanto o sábio juiz decide se um ato é crime ou não, o cidadão será réu, sofrerá processo criminal, terá que pagar advogado. Inteligência pode ser tida como a capacidade de resolver problemas ou se antecipar a eles. E ele pergunta onde está a inteligência. Bom, eu acho que a inteligência está exatamente para essa pessoa que está nos ouvindo, esse ouvinte, prevenir que você não seja roubado, que não te tirem dinheiro da sua conta de forma eletrônica. A proteção está em que você seja protegido e que ninguém te acuse de pedófilo, você não sendo. Aí que está a inteligência, exatamente. Nós estamos buscando proteger o cidadão de bem no Brasil. Veja que a lei tem que existir. Você prefere que não tenha lei? Tá bom, se não tivermos lei, então vai continuar como está hoje, em que a cada dia aumenta o número de crimes eletrônicos. O objetivo nosso é dotar o Brasil de uma lei de crimes eletrônicos. Tem 10 anos que o Congresso está discutindo isso. E não é só o Congresso brasileiro, são todos os congressos do mundo, em países desenvolvidos, estão discutindo isso também. De forma que eu fico realmente satisfeito de ver a polêmica. Eu acho que é bom que a gente discuta todas as alternativas, mas nós não podemos ter esse preconceito em relação ao Poder Judiciário e muito menos podemos defender a anarquia da não existência de regras. Ok, eu vou passar a palavra para o nosso comissário de polícia, não mais de justiça, o nosso José Amaro Ferreira. Eu só queria perguntar ao senhor uma coisa. O senhor diz que não devemos ter preconceito com relação ao judiciário do nosso país. Eu concordo plenamente com isso. Mas se esse preconceito existe ou se esse medo existe, não foi porque o próprio judiciário deu razão disso existir? Sim, provavelmente sim. Existem muitos erros judiciários. Isso volta a explicar que o sistema judiciário ele tem as várias instâncias. Porque se tiver erro, você vai escalando no recurso. Ok. Nosso comissário